Você já parou para pensar, o que a Bíblia tem a ver com política? Será que esses dois mundos realmente se misturam? Muita gente acha que não, mas a verdade é que a Bíblia fala sobre a vida em comunidade, sobre justiça, sobre governar e servir, e é por isso que ela tem tudo a ver com política. Vem comigo entender por quê. É claro que a política não é o foco principal da Bíblia, mas como palavra de Deus, ela é um molde para a nossa vida e também deve ser um molde para as nossas ações públicas. É nas Escrituras que encontramos os valores que nos guiam: a verdade, a justiça, o amor ao próximo, o respeito à vida e à dignidade humana. Por isso, o cristão não pode se abster da política. A política faz parte da nossa natureza e quem é cristão deve viver à luz da fé e não à sombra da omissão. Se a nossa fé molda o coração, ela também deve moldar a sociedade em que vivemos. Por isso, nós, como os cristãos, não podemos pensar na política sem os princípios bíblicos. Sem eles, jamais teremos uma sociedade verdadeiramente justa, boa e caritativa. É nesse espírito que nasce a doutrina social da Igreja, como um conjunto de ensinamentos para viver na vida pública o que Cristo nos deixa nos Evangelhos. Agora, talvez você se pergunte: em que os Evangelhos influenciaram a doutrina social? A resposta é simples: em tudo. Eles são a base não só da doutrina, mas também de toda a tradição teológica e filosófica que a sustenta: a patrística, a escolástica e o magistério. Nada na doutrina social contradiz ou escapa da Bíblia. Entender as Escrituras é entender a doutrina social. É nela que aprendemos que, primeiro, o ser humano tem dignidade porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Segundo, que a justiça e o bem comum são centrais no serviço político, que não devem servir para privilégios individuais. Terceiro, que a autoridade legítima é instituída por Deus e não pode oprimir ou contradizer a lei divina. Quarto, que a verdade é o fundamento da justiça, da liberdade e da caridade, como o coração da vida cristã e social. Quinto, que as decisões devem ser tomadas o mais próximo possível das pessoas, respeitando famílias e comunidades, o que chamamos de subsidiariedade. Sexto, a Igreja tem o dever de iluminar consciências, lembrando que não existe política legítima sem moralidade. Em outras palavras, a Bíblia nos ensina a ser sal da terra e luz do mundo, inclusive na vida pública. Mas, para entender melhor como tudo isso se concretiza, precisamos olhar para Rerum Novarum, do Leão XIII, a primeira encíclica da doutrina social. Ela foi escrita num tempo de grandes desafios. O capitalismo liberal explorava os trabalhadores. O socialismo pregava a luta de classes. E o Estado moderno se afastava da lei moral e cristã. E o Papa, iluminado pela Bíblia, propôs um caminho diferente: o caminho cristão e racional. Primeiro, reafirmou o direito à propriedade privada, como um direito natural. Isso vem do próprio Gênesis. Deus confiou a terra ao homem para cultivá-la e dela viver. Cada um tem direito aos frutos do próprio trabalho. Não furtarás, mas esse direito deve ser exercido com caridade e justiça, porque a riqueza só tem valor quando serve ao bem comum. Depois, o Papa fala da família e mostra que a visão cristã da família vem diretamente da Bíblia. Desde o Gênesis, Deus instituiu a união entre homem e mulher e lhes confia a missão de gerar e educar os filhos. A família é a primeira comunidade humana, imagem do amor divino. Por isso, o Estado deve respeitar sua prioridade e não substituir o que cabe à família resolver. Aqui nasce o princípio da subsidiariedade. Em seguida, vem o tema do trabalho. Desde o Gênesis, o homem é chamado a cultivar e guardar a criação. O trabalho é, portanto, uma participação na obra de Deus. A Bíblia ensina que o operário é digno do seu salário e condena toda forma de exploração. O Papa reforçou isso. O trabalho não é só econômico, é moral e espiritual, e deve respeitar a dignidade da pessoa humana. A Bíblia também ensina sobre o papel do Estado. Toda autoridade vem de Deus, mas existe para servir, não para dominar. O poder civil
deve proteger os mais fracos, promover o bem comum e respeitar os direitos naturais da pessoa, da família e da igreja. Sem moral e sem fé, o Estado perde sua legitimidade. E por fim, a Escritura nos mostra o papel da igreja. Ela não é concorrente do Estado, mas sua luz e guia. Cristo dignificou o trabalho, a pobreza e o sacrifício, mostrando que tudo pode ser santificado. Sem Deus, adverte o Papa, nenhuma sociedade se sustenta, porque é a religião que mantém vivos os laços da justiça, paz e amor. Por isso, a Igreja é superior na ordem espiritual e moral, guardiã da lei natural e da moral pública. A Bíblia também condena o materialismo, toda ideologia que reduz o homem à busca da riqueza ou prazer. Cristo nos lembra: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Toda solução política que ignora Deus está condenada ao fracasso. Assim, a doutrina social, que nos mostra que a vida segundo as Escrituras gera uma sociedade justa, livre e verdadeiramente humana. Por isso, eu acredito, a política precisa voltar a olhar as Escrituras. Só assim vamos construir um Brasil mais humano, mais ético e mais próximo do que Deus quer para nós. Se esse tema tocou seu coração, se você também acredita que a fé deve iluminar a vida pública, te convido a se inscrever aqui no canal. Nos próximos vídeos, vamos continuar essa série sobre a doutrina social da Igreja, entendendo como a Bíblia inspira cada princípio dela e como isso se aplica ao nosso dia a dia. Ative o sininho, deixe seu comentário e vamos juntos redescobrir a sabedoria eterna das Escrituras aplicada à vida pública. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.